pessoal, estamos de volta aqui no Meteorologia para Agricultura. Meu nome é Heloísa Pereira e hoje eu trago o primeiro vídeo da nossa série Desvendando a Meteorologia. No vídeo de hoje o tema é o que é oscilação Madden-Julian. E será que essa oscilação tem alguma relação ou até mesmo interação com o fenômeno El Niño Oscilação Sul? É isso que a gente vai descobrir. Vamos lá para o nosso vídeo. Bom, pessoal, para contar a história da oscilação Madden-Julian, a gente volta lá no ano de 1970, quando dois pesquisadores norte-americanos, um chamado de Roland Madden e o outro de Paul Julian, começaram a estudar essa oscilação. O sobrenome de ambos os pesquisadores, como a gente pode ver, deu nome a essa oscilação, deu origem, aos primeiros estudos aí que até hoje, a comunidade acadêmica continua desenvolvendo relacionados a essa oscilação. A gente precisa lembrar que temos muitas outras oscilações acontecendo por conta dessa interação oceano-atmosfera. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar a quantidade de oscilações que existem. Aqui está a Madden-Julian, tem outras oscilações sazonais, o próprio El Niño, que a gente conhece tanto, El Niño Oscilação Sul, quando o Oceano Pacífico Equatorial está mais quente, está dentro da neutralidade ou está mais resfriado. E tem outras variantes aí do clima que a gente não vai explicar nesse momento no vídeo. Hoje a gente vai focar na oscilação Madden-Julian e a gente vê que é uma oscilação que tem uma durabilidade, aí, uma variação entre 30 e 60 dias e uma grande escala espacial de alcance, ou seja, ela se forma, em um determinado momento lá nas águas do Oceano Índico, a gente vai mostrar isso melhor hoje, mas ela viaja ao longo da faixa equatorial e tem influência no regime de chuva e temperatura de diversas áreas do globo, tá bom? Principalmente nas áreas mais próximas aos trópicos, justamente por ela viajar nessa faixa equatorial, tá bom? Para entender essa oscilação, a gente sai então aqui do continente sul-americano, sai do Oceano Atlântico Sul, passa pelo Oceano Pacífico, que tanto nos intriga aí com relação às variações do El Niño Oscilação Sul, e viaja lá para o Oceano Índico, pessoal. Tudo começa aqui no Oceano Índico. Por conta do aquecimento desse oceano, do padrão de ventos, a gente tem a formação de células convectivas bastante profundas, principalmente na faixa equatorial, que tem o maior aquecimento. E imaginem, que essa formação de instabilidade gere uma grande tempestade, muita nebulosidade, e essa tempestade vai se dissipar, vai gerar ondas que vão influenciar no regime de chuva de outras áreas do globo. Bom, um dos primeiros lugares mais afetados, mais influenciados pela oscilação Madden-Julian é justamente áreas entre a Indonésia e a Austrália. Por quê? As áreas de instabilidade se formaram aqui no Oceano Índico, começaram a viajar de oeste para leste, como é comum na atmosfera, por conta dos movimentos rotacionais, a gente tem essa preferência das parcelas de ar viajando de oeste para leste, e elas vão atingir aqui as áreas entre a Indonésia e principalmente o norte da Austrália. Dependendo da fase que a Madden-Julian tiver, ela vai favorecer ou desfavorecer as chuvas. A gente vai inclusive mostrar um mapa aqui hoje mostrando as fases e a influência dela. Bom, só que a Madden-Julian não para por aí. Ela continua em forma de onda viajando pela faixa equatorial até chegar em outros continentes, como o norte-americano e também o sul-americano. E para entender esse conceito de uma onda viajando, de um distúrbio atmosférico viajando, a gente precisa trazer um conceito importante aqui no vídeo de hoje, que é a atmosfera como um fluido. Então, para entender esse processo, temos que lembrar que a atmosfera é sim um meio fluido, assim como a água. Então, por exemplo, quando a gente joga uma pedrinha na água, o que acontece? Forma uma ondulação que viaja, se dissipa e vai ter influência lá nas margens do rio. Então, na atmosfera é a mesma coisa. Se a gente teve um distúrbio, a formação de convecção profunda lá no Oceano Índico, imagina que isso gerou uma perturbação, um distúrbio que vai viajar pela faixa equatorial. Bom, pessoal, entendendo esse conceito, a gente parte para as fases da Madden-Julian. Por quê? Vamos pegar a fase 3 como nosso grande exemplo, quando tudo está começando aqui no Oceano Índico, ou seja, quando a precipitação
está bastante favorecida nestas áreas. Então as áreas de instabilidade começam a se formar e vão viajar. Então na fase 3, as áreas de instabilidade estão ganhando mais força aqui no Oceano Índico. O que está acontecendo do outro lado, no Oceano Pacífico? A gente tem uma área, né, que não é tão favorecida para a formação das instabilidades. Pessoal, isso vai ter a ver com a circulação dos ventos diretamente. Se em uma área a gente tem convergência aqui na superfície da atmosfera e divergência em altos níveis, logo em seguida, na área vizinha, na região vizinha, a gente vai ter uma área de descendência dos ventos, ou seja, subsidência, convergência dos ventos em altos níveis, e lá embaixo o que vai estar acontecendo? Você vai estar empurrando uma massa de ar e impedindo a formação de instabilidades. Só que esse movimento vai ser para sempre assim? A Madden Julian vai ficar ali provocando convecção no Índico e supressão da convecção no Pacífico? Não, essa onda vai começar a viajar e vai apresentar uma mudança. Isso a gente já começa a observar nas outras fases. Por exemplo, vamos pegar uma fase em que a Madden Julian é positiva para a formação das instabilidades no Brasil. Por exemplo, na fase 8. Pessoal, eu separei aqui entre os meses de outubro a março e abril a setembro, porque os meses mais quentes e os meses mais frios no globo têm um comportamento logicamente diferente da Madden Julian. Quando a gente está olhando para a fase 8, a gente entende, né, que os meses mais quentes, a gente logicamente já ia ter as instabilidades mais favorecidas aqui na América do Sul, e a Madden Julian, se estiver na fase 8, também vem como uma onda que favorece a convergência de umidade em baixos níveis e a divergência dessa umidade em níveis mais elevados. E para entender essa diferença sazonal, né, nos meses mais quentes e nos meses mais frios, eu peço que a gente olhe para uma mesma fase, só que em diferentes épocas do ano. Por exemplo, quando são os meses mais quentes com a atuação da Madden Julian, a gente vê a formação de áreas de instabilidade mais favorecidas no norte da Austrália. Só que quando você vai para meses mais frios, ou seja, outono e inverno, a gente vê que as instabilidades funcionam melhor ao norte da linha do Equador. Por quê? Porque justamente nessas áreas a gente tem maior aquecimento, maior potencial para a formação das instabilidades, enquanto que ao sul da linha do Equador a gente tem o desfavorecimento dessas instabilidades. Bom, e agora que a gente já discutiu um pouquinho das fases da Madden Julian e comentou sobre a sazonalidade dessas fases, vamos focar no Brasil para que nos próximos vídeos, nos nossos comentários sobre a oscilação Madden Julian, a gente possa comentar corretamente sobre esse termo, tá bom? Por exemplo, na fase 8, se eu estiver na minha estação de verão, plena estação chuvosa no Brasil Central, e eu falar, olha, vamos estar na fase 8 da Madden Julian no decorrer dos próximos dias, ou seja, as atividades convectivas, as instabilidades vão estar sendo favorecidas. Quer dizer que a Madden Julian que vai trazer as chuvas? Não. Olha só, a Madden Julian ela pode ajudar se tiver umidade, se tiver outros sistemas meteorológicos combinados. Claro, ela não vai provocar chuva sozinha, tá bom? Em meses de inverno, por exemplo, olha, vamos entrar na fase 8 da Madden Julian, a gente vai ter as chuvas favorecidas em algumas áreas da América do Sul. Mas sozinha a Madden Julian vai conseguir provocar chuva numa época de estação seca em algumas áreas do país? Não, essa não é a resposta, tá bom? Então cuidado ao usar o termo Madden Julian provoca chuva, não é isso. Ela favorece ou desfavorece, aumenta as condições ou diminui, tá bom? E dito isso, a gente vai encaixar esse tema num tema bem legal, que foi uma pergunta de um internauta aqui nosso do YouTube, que falou assim pra gente, então será que a Madden Julian tem uma influência ou uma interação com o El Niño Oscilação Sul? Bom, nesse momento eu volto aqui para o nosso globo para mostrar. Já que as ondas, o distúrbio gerado pela oscilação Madden Julian vai viajar pela faixa equatorial, em algum momento ela tem que passar aqui pelo caminho onde se forma justamente o El Niño Oscilação Sul. Às vezes ele está numa fase positiva, ou seja, El Niño, às vezes neutra e às vezes negativa, ou seja, Laninha. Pessoal, qual é a principal influência da oscilação Madden Julian quando ela encontra as águas do Oceano Pacífico Equatorial? Vocês concordam que nessa área do Oceano Pacífico Equatorial, em superfície, a gente tem uma convergência de ventos em superfície chamada de ventos alísios. Na meteorologia, até hoje, é uma grande discussão para saber quem veio primeiro, né? Se é os alísios
que perderam força e apareceu o El Niño, a água do Oceano Pacífico Equatorial esquentou e provocou uma laninha, ou seja, resfriou as águas do Oceano Pacífico Equatorial. Bom, e essa é uma discussão que não tem uma resposta única. A gente precisa pensar então como que a Madame Julian, quando atravessar essas águas do Oceano Pacífico Equatorial, vai interagir com as águas do Oceano Pacífico. Bom, se a gente pensar que ela está num movimento contrário aos ventos alísios, olha só, se a gente pensar que em superfície a oscilação Madame Julian, trazendo essas áreas de instabilidade, vai desintensificar os alísios, então a gente pode traçar uma relação direta com El Niño, Laninha e neutralidade. Se as águas do Oceano Pacífico Equatorial estiverem em aquecimento, ou seja, se tiver um cenário de El Niño, quando encontra essas águas, a Madame Julian desintensifica os ventos alísios e, portanto, ela faz o que com El Niño? Ajuda a intensificar o aquecimento, tá bom? Ao passo que se ela encontra águas mais resfriadas, onde os alísios estão mais intensos, ela vai também diminuir a intensidade desses ventos e a laninha ela vai atrapalhar, tá bom? A neutralidade, naturalmente, vai estar neutro, lógico, pode estar com um viés ligeiramente positivo, ligeiramente negativo, mas já que também ela vai desacelerar os ventos alísios, ela proporciona um ligeiro aquecimento, então um viés de aquecimento, tá bom? Recapitulando, para a gente entender, é como se a gente tivesse os ventos alísios ali no Oceano Pacífico Equatorial, encontrando a Madame Julian. A Madame Julian vai desintensificar os ventos alísios. Isso é bom para o El Niño, ruim para a laninha e para a neutralidade depende ali do viés que a gente tiver. Se tiver num viés já aquecido, se o fenômeno Madame Julian vier e desintensificar ainda mais, pode aumentar o viés, pode até favorecer um aquecimento. Se tiver com viés de resfriamento, pode tirar desse viés de resfriamento, tá bom? Bom, e para fechar o nosso vídeo de hoje, eu queria deixar uma sugestão de um videozinho do NCEP-NCAR que traz pra gente justamente esses efeitos que a gente acabou de explicar, das ondas, dos distúrbios que viajam relacionados a Madame Julian pela faixa equatorial. Então, olha só, ora favorece precipitação porque forma divergência em altos níveis e convergência em níveis mais baixos da atmosfera e ora suprime essa precipitação justamente porque gera convergência em altos níveis, então não permite a formação de nuvens de chuva, tá bom? Imaginem que essas ondas e não as nuvens viajam pela faixa equatorial e acabam ora favorecendo, ora desfavorecendo as chuvas, tá bom? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradecemos muito a atenção de todos vocês. Se você curtiu esse novo conteúdo, se você curtiu esse formato de vídeo, deixa aqui um comentário pra gente, um feedback é muito importante, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever também. Ajude a gente a alcançar mais produtores, produtoras e todo o universo agro aí por esse Brasilzão, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.